Muito bom dia a todos. Sejam muito bem-vindos a este webinar com o tema TVDE, Abordagem Contabilística e Laboral, que é organizado pela Golden Project Consulting. Antes de começarmos, gostaríamos de pedir a todos que desativem o vosso microfone no canto inferior esquerdo do vosso ecrã. Relativamente às questões que possam surgir durante a apresentação, estejam à vontade para enviar as vossas dúvidas aqui no chat e posteriormente teremos um momento reservado para responder a todas elas. Como podem ver agora a seguir, nesta imagem está o nosso programa, que são os temas que vão ser abordados ao longo do webinar. Como referi no início deste webinar, ele foi organizado pela GPC, a Golden Project Consulting, que é uma empresa com mais de 17 anos de experiência no mercado. Conta com 8 profissionais disponíveis para vos ajudar em áreas como a contabilidade, recursos humanos, fiscalidade e consultoria. Mais do que um prestador de serviços, a GPC é um parceiro de negócios. Como viram na imagem anterior, aquela era a equipa da Golden Project Consulting. Agora, relativamente aos serviços da GPC, esta conta com o serviço de contabilidade, que é um suporte técnico sólido, também apresentam soluções na área de recursos humanos e simplificam a gestão de processos. São especializados em fiscalidade, com experiência comprovada em otimizar a situação fiscal. E, por fim, potencializam o sucesso de qualquer negócio, com consultoria empresarial especializada. Pronto, agora que já apresentamos a Golden Project, vamos iniciar este webinar com a doutora Filipa Lopes, a quem eu passarei a palavra. Muito bom dia a todos. Antes de mais, obrigada por estarem presentes aqui no nosso webinar. Nós preparamos este webinar no sentido de dar algumas nuances relativamente a algumas questões contabilísticas e laborais que surgem no dia-a-dia dos nossos clientes. A Golden Project conta com cerca de 26 clientes intermediários TVDE, portanto considerou que esta era uma altura importante para relembrar alguns aspectos aos nossos clientes e para chamá-los a atenção para a realidade daquilo que nós percebemos que é a atualidade do mundo da TVDE. Eu sou advogada, trabalho com a Golden Project há cerca de 4 anos e tenho prestado assessoria não só aos nossos clientes de contabilidade, como à própria Golden Project, no sentido de adequar os seus serviços e a sua prestação no dia a dia, designadamente aqui nesta situação dos nossos TVDs. Esta abordagem que nós vamos fazer inicia com uma alteração legislativa que operou em maio de 2023 e que teve muita relevância no dia a dia de quem trabalha nesta área, seja do transporte individual de passageiros, seja nas plataformas de transporte de mercadorias e comida. E é uma preocupação que surge diariamente com os nossos clientes e não só, que é adequar os seus serviços a esta nova presunção que a lei, que o Código de Trabalho agora, tem ainda mais específico para estas atividades. A presunção de contrato de trabalho já existia no Código de Trabalho anterior, só que não era adequada àquilo que nós chamamos a nova realidade da vida, que é a área digital. Todas as áreas da nossa vida, diria, dentro e fora do direito, estão alteradas e encontram-se em constante mutação devido a estas alterações digitais. E a lei achou por bem, e o legislador achou por bem adequar, então, o Código de Trabalho, conferindo uma presunção mais apertada desta laboralidade dos prestadores na área das novas tecnologias, e neste caso do TVDE. O que é que isto implica? Que, por uma mera ação inspectiva, prestador de serviços pode ver a sua situação reconhecida como um contrato de trabalho e não como um contrato de prestação de serviços em tribunal. Estas ações inspectivas podem dar então lugar a um processo laboral em que o Ministério Público vai, com toda a prova, conseguir arrecadar, fazer com que o Tribunal reconheça que a plataforma, ou em segunda análise, o intermediário, seja reconhecido como entidade patronal
deste motorista, digamos assim, vamos chamar-lhes motoristas a partir de agora. Isto tem sérias implicações, porque com o contrato de trabalho é obrigatório, então, proceder ao pagamento de contribuições para a Segurança Social, é obrigatório entregar IRS, é obrigatório o pagamento de férias, subsídio de Natal, subsídio de férias, gozo de férias, inscrição no Medicina do Trabalho, inscrições no ACT, caso os funcionários não sejam portugueses, o que acontece muito nesta área, ter sempre seguro de acidentes de trabalho, para além de tudo aquilo que implica ver um ano ou dois depois da relação iniciar, pagar estes retroativos. Portanto, isto tem uma implicação muito forte na relação com os motoristas. Vamos só então agora dar uma breve análise, fazer uma breve análise a estas indícios de laboralidade. Não nos vamos fixar muito nelas, porque elas falam por si. Portanto, o que o código agora refere também, para além das presunções anteriores, é se a plataforma digital fixar retribuição ou estabelecer máximos e mínimos, há um indício de presunção de contrato de trabalho. Se a plataforma exercer poder de direção e determinar regras, também existe presunção de contrato de trabalho. Se a plataforma controlar, supervisionar a prestação da atividade em tempo real, ou verificar que existem incumprimentos do meio da utilização da plataforma, também pode aqui estar em causa uma relação laboral. A acrescer a isto, temos ainda a restrição da autonomia do trabalhador, digamos assim, do prestador de serviço, do motorista, a análise dos tempos reais de condução, os períodos de ausência, a capacidade de aceitar ou não os passageiros, exercer poderes laborais especificamente, por exemplo, exigindo determinados horários, exigindo determinadas formas de atuação perante os clientes, que impliquem uma determinada conduta que vá de acordo com aquela plataforma, e utilização de equipamentos de trabalho. Ora, isto perante uma plataforma que é ela própria que dá o instrumento de trabalho, que é o acesso à plataforma, é uma questão que de facto pode gerar complicações e preocupações para os nossos empregadores. Circula uma dúvida que nos temos apercebido, que é: mas eu tenho um contrato de prestação de serviços com o meu motorista. Sim, é verdade. O contrato de prestação de serviços é uma segurança muito grande neste tipo de relações. No entanto, não é porque o contrato se chama contrato de prestação de serviços que ele afasta de imediato logo a presunção de que é um contrato de prestação de serviços e não um contrato de trabalho. Portanto, mesmo que tenham um contrato de prestação de serviços, tenham cuidado com o que lá está escrito, porque uma má palavra ou uma má indicação podem levar a que o ACT ou a polícia que vos mandar parar recolham indícios dessa laboralidade. Portanto, o nosso conselho é, de facto, cerrarem mesmo estes contratos de maneira a não haver dúvidas. Como é que se pode, o que é que a lei diz que pode acontecer para afastar esta presunção? Ou seja, a lei refere que se a plataforma ou o intermediário mostrarem que o motorista ou o estafeta, ou que isto, como todos nós sabemos, não é muito fácil. Numa era digital, a autonomia é uma coisa relativa, não é porque ele é relativamente autónomo que não pode, ainda assim, enquadrar-se numa daquelas situações escritas há pouco e ser levantada esta dúvida de se existe ou não um contrato de trabalho. Portanto, a autonomia aqui tem que ser alicerçada com outras provas fortes e cabais que realmente não existe esta presunção. O artigo 12 do Código de Trabalho, que foi então este aditamento à lei, e este aditamento que iniciou em maio de 2023 e que deu origem a várias ações inspectivas, tem uma implicação muito forte, mas relativamente à plataforma digital e já não tanto quanto aos intermediários. Porquê?
A plataforma, por si só, as plataformas, as várias plataformas, têm uma capacidade e funcionam mediante a atribuição de um algoritmo que permite ao utilizador escolher o seu motorista, que permite ao motorista conduzir o passageiro, digamos assim, mediante a geolocalização. Ou seja, só estes dois pontos, a geolocalização e a gestão algorítmica, já têm um pressuposto de que há aqui um grande poder de direção da própria plataforma. Ou seja, a plataforma define completamente o tipo de relação que existe. Para além disso, os motoristas ou os estafetas têm de estar constantemente conectados à aplicação, portanto, são controlados logo à partida, são constantemente seguidos, e é a própria plataforma que medeia a relação entre os motoristas e os consumidores. Portanto, a plataforma tem aqui um poder muito forte relativamente a quem a utiliza. Fixa os preços, restringe a possibilidade de aceitar ou recusar tarefas e esta é uma questão muito importante, a plataforma pode decidir quais os critérios para um motorista ou um operador serem expulsos da própria plataforma, ou seja, sem que haja um processo disciplinar, ou uma apuração da culpa, a plataforma pode decidir que a partir daquele dia, aquele motorista, porque teve 2 ou 3 más críticas, não pode mais utilizar a plataforma. Portanto, se isto não é um poder de direção, é um poder disciplinar, fica muito difícil realmente perceber o que é, não é? As plataformas, o que é que vêm dizer? Que não são elas quem prestam os serviços, que eles são meros intermediários entre o prestador de serviços e o consumidor, que quem presta os serviços, portanto os motoristas ou as empresas, são completamente soberanos na forma como exercem essa atividade e que têm todas as responsabilidades nessas tarefas. Mas a verdade é que a plataforma é quem detém o maior instrumento de trabalho, que é a aplicação e o algoritmo. Portanto, essa plataforma está em constante controlo do motorista do estafeta, já não o intermediário. Portanto, o estafeta está constantemente a ser controlado pela plataforma. Portanto, aqui a presunção de laboralidade é muito mais forte relativamente às plataformas, de facto, porque existe aqui um poder de direção. Não um poder de direção como estávamos habituados há 20 ou 30 anos atrás, em que estava alguém numa loja a obrigar a funcionário a trabalhar de determinada maneira, mas aqui, de facto, existe uma direção do século XXI, digamos assim, completamente desajustada àquilo que era antigamente a nossa forma de trabalhar e que agora implica a nossa adaptação à realidade da era digital. A Lei 45 de 2018, que regula o transporte individual e remunerado de passageiros, normalmente é designado como Lei Uber, na gíria da praça. Parece que afasta um bocadinho a preocupação das plataformas. Ou seja, o que é que esta lei vem referir? Que esta relação, para quem transporta passageiros de forma remunerada e descaracterizada, é tripartida. É uma relação em que existe uma plataforma, um operador de TVDE, que é uma pessoa coletiva, e o motorista. Ou seja, o artigo 12A diz que há uma presunção entre o motorista e a plataforma. Mas a Lei 45 de 2018 diz que o motorista é alguém que trabalha para um operador TVDE. Portanto, em última análise, terá sempre que ser chamado à ação inspectiva e depois à ação posterior de reconhecimento do contrato de trabalho, não só a plataforma, mas também o intermediário. E esse chamamento do intermediário tem que ser feito pela própria plataforma já em sede inspectiva. Portanto, aqui os operadores da VDE estão um bocadinho mais protegidos relativamente aos seus motoristas, porque a presunção, numa primeira análise, vai existir com a plataforma. E é essa plataforma que se vai ter que defender. E a lei Uber diz, não, mas atenção, eu tenho um operador TVDE, que sou eu, e que tenho um motorista que é o meu prestador de serviços. E aí talvez esteja aqui aberta uma forma
de nós protegermos os nossos clientes intermediários, que têm esta preocupação constante, de serem chamados e de serem responsabilizados numa eventual ação de reconhecimento de contrato de trabalho. Portanto, o que é necessário? E esta formação é muito dirigida a este tipo de clientes. É necessário que os operadores TVDE estejam muito acautelados relativamente à sua relação com o motorista. Porque se houver aqui um indício de laboralidade com a tua plataforma, e se a plataforma chamar uma dessas empresas a uma ação para reconhecimento de contrato de trabalho, se a relação entre a operador TVDE e motorista estiver bastante consolidada e sedimentada, talvez aqui estejamos capazes de nos protegermos de melhor forma e sem dúvidas sobre o tipo de relação que existe, que é a de que existe um prestador de serviços e não um trabalhador. Pronto. Toda a gente já sabe que no dia 2 de fevereiro foi reconhecido em Tribunal de Lisboa um contrato de trabalho a um estafeta da Uber Eats. Esses efeitos, os efeitos do contrato de trabalho foram reconhecidos desde o dia 1 de maio de 2023, que foi desde a data da entrada em vigor da nova lei. A ação foi intentada pelo Ministério Público numa ação inspectiva do ACT. Aquilo que se sabe desta ação é que a notificação do ACT não foi contestada, portanto, houve uma notificação do ACT numa primeira fase e que depois levou a que houvesse esta ação de reconhecimento de contrato de trabalho. Aquela ação não foi contestada e ainda se desconhece se esta decisão foi ou não alvo de recurso. Como sabem, as sentenças de primeira instância não estão disponibilizadas em nenhuma plataforma, portanto, não tivemos acesso ainda propriamente aos termos da sentença, mas aquilo que conseguimos apurar foi que, de facto, o que o Tribunal de Lisboa entendeu foi que naquele estafeta, trabalhador, que era um trabalhador direto da Uber Eats, que trabalhava como entregador de comida, que era um trabalhador que estava completamente debaixo da alçada disciplinar da plataforma, que exercia todos os poderes de direção, que o obrigava, por exemplo, a utilizar uma determinada mochila com determinadas dimensões, que tinha que ser térmica, controlava-o diretamente na plataforma a toda a hora, o que demonstrava claramente que havia aqui uma relação de trabalho dependente e o Tribunal não teve dúvidas de que esta era uma relação laboral e não uma relação de prestação de serviços, ou seja, aquilo que nós agora pensamos é que vai existir um recurso, provavelmente, e aí sim começamos a ter jurisprudência que nos vai ajudar a atuar nestas situações, se estas situações surgirem em sede dos nossos clientes e dos nossos parceiros que possam vir a ter problemas com esta situação. Isto para dizer o quê? Às vezes o facto de hoje em dia, nesta era digital, termos um trabalhador ou um prestador de serviços que trabalha à hora que quer, isso não faz com que de imediato se afaste a presunção, ou seja, antigamente um trabalhador que só trabalhasse 2 horas, parasse 3 e recomeçasse outras 2, era completamente ostracizado e nem sequer era reconhecido como tal. Agora, não é só porque o faz que está aqui afastada desta presunção de laboralidade. Portanto, muito cuidado com esta situação, principalmente com aqueles que trabalham com as plataformas de entrega de mercadorias e de alimentos, como são a Uber Eats, a Glovo, etc., porque, de facto, aí podem os trabalhadores ou prestadores de serviços serem imediatamente reconhecidos como trabalhadores por estas situações. Nós temos tido algum feedback destas ações inspectivas. As ações inspectivas são teoricamente levadas a cabo pelo ACT e pelos órgãos de polícia criminal, mas temos tido feedback que, maioritariamente, elas são, de facto, dirigidas pela GNR e algumas pela PSP. Aquilo que nós temos tido feedback é que é pedido um mapa de horas, de controle diário de condução e de número de horas de condução.
pedem de facto o contrato de trabalho ou o contrato de prestação de serviços, que tem que estar, como sabem, sempre na posse do motorista, sempre na posse do motorista. É uma imposição da Lei 45 de 2018, portanto, seja qual for a relação que à partida vocês celebrem com o motorista, ele tem sempre que estar acompanhado do documento que a comprove. E desde que esse documento esteja na sua posse, não tem havido, segundo nós sabemos, aqueles que têm sido abordados na rua, não tem havido nenhum tipo de problemas. Ou seja, quem está na rua não tem levantado problemas relativamente aos termos e ao conteúdo do contrato. Portanto, aquilo que tem gerado os poemas são, de facto, questões que se prendem maioritariamente com regras de saúde e higiene no trabalho e com o cumprimento das normas da lei Uber, como seja essa questão que eu falei, de transportar os contratos, não conduzir mais de X horas, etc. Portanto, não temos tido, e ainda bem, nenhum tipo de problema relativamente a clientes que estejam a ser abordados para regularizar vínculos. O que existiu foi no dia 2 de fevereiro uma notificação do ACT, que depois a minha colega a doutora Jéssica mais à frente falará, e essas notificações do ACT não foram, apesar por um breves momentos todos terem achado que sim, mas não foram só para os clientes da BDE, os operadores, foram para todos os operadores nacionais e para todo o tipo de empresas que tenham prestadores de serviços em regime de recibos verdes. Pronto, portanto, todos foram notificados nesse sentido e todos puderam responder e poderão responder, depois a doutora Jéssica falará um bocadinho à frente sobre essa situação, mas não teve especificamente a ver com este artigo 12A nem com esta presunção de laboralidade, o que também trouxe algum sossego para os nossos parceiros. Ainda relativamente a este controle constante dos OPCs na estrada e da GNR diariamente, temos tido então o feedback de que existe muita preocupação com o controle de horas. E há aqui uma grande preocupação neste tipo de controle. Não esquecer que este controle de número de horas não tem a ver à partida com quem é que presta o serviço. Se é o trabalhador, se é o prestador de serviços, se é o sócio-gerente, não importa. Um condutor que esteja a operar um veículo TVDE não pode conduzir mais de 10 horas por dia. Tem que registar os tempos de trabalho e os seus intervalos de descanso. E tem que conservar esses registros 5 anos. Portanto, isto é uma obrigação do motorista. O que a lei diz é o motorista é que tem que preocupar-se com esse registro. Portanto, é necessário que tenham muita atenção e não custa relembrar, apesar de sair um bocadinho desta relação laboral que estamos a falar, é necessário relembrar esta necessidade de termos sempre o registro de horas, agora de forma eletrónica, porque isto dá coimas extremamente elevadas. As nossas empresas parceiras têm tido feedback de coimas que podem ir até 5.000 euros por causa de não ter este tipo de controle. Só dar assim uma ligeira referência então a estas regras que devem cumprir. Portanto, os motoristas não devem conduzir mais de 60 horas por semana, numa média que deve ser inferior a 48 horas por semana, num período de 4 meses. Os intervalos de descanso devem ser pelo menos 30 minutos. Se excederem as 6 horas de condução efetiva, devem descansar 45 minutos. O artigo 13 da Lei Uber refere expressamente que não podem operar veículos os motoristas por mais de 10 horas dentro de um período de 24 horas. Portanto, conduções acima de 10 horas podem ser punidas e podem levantar aqui processos de contornação com coimas bastante elevadas. Portanto, não se esqueçam desta situação e tenham em atenção que os vossos motoristas, apesar de não ser uma obrigação dos operadores
destino de quem conduz o carro, problemas que possam ser facilmente afastados. Relativamente à minha parte, eu fiz aqui uma pequena abordagem daquilo que noto que são as questões laborais mais preocupantes, segundo aquilo que são a relação da Golden Project com os seus parceiros. Se tiverem alguma dúvida no final, estejam à vontade para colocar. A doutora Jéssica agora abordará alguns temas contabilísticos e também desta questão dos resíduos verdes, que também é uma situação que preocupa os nossos parceiros. E obrigada por me terem ouvido. Olá, bom dia. Sou licenciada em Contabilidade e Administração pelo SCAP, sou membro da Ordem dos Contabilistas Certificados desde 2017. Colaboro com o Golden Project desde 2013. Abordarei algumas questões contabilísticas que nos vão surgindo neste tema, que é os TBDs. Pronto, uma das questões que é relativamente ao tratamento dos veículos. Pronto, os veículos, na atividade TBDE e em qualquer outra empresa, são considerados, em princípio, um ativo fixo tangível, dependendo da atividade da empresa, ok? Pronto. O que acontece? Na atividade TBDE, elas são consideradas equipamento básico, ou seja, poderiam ser considerados equipamento de transporte, mas não faz sentido. Porquê? Porque é um equipamento básico, ou seja, sem um veículo, a atividade TBDE não pode laborar, ok? E daí ser considerado um equipamento básico. E quando uma empresa TBDE faz a aquisição de um veículo, ele não é, ou seja, o valor do veículo não é considerado custo de imediato, ou seja, ele sofre depreciações como qualquer outro ativo fixo tangível, ok? E este sim é que é o valor considerado custo anual, ou seja, o carro vai sofrer uma depreciação anual, ok? E é esse valor que é considerado o custo da empresa nesse ano. Ou seja, não é logo, quando se adquire um carro, ele não é logo custo de imediato no ano, ok? Outra questão também que nos vai surgindo muito e que tivemos aqui que nos debatemos bastante, nomeadamente pedimos pareceres junto da autoridade tributária e da Ordem dos Contabilistas, foi relativamente ao combustível dos veículos. E isto já está mais que esclarecido. Porquê? Porque há quem defendesse que a dedutibilidade do IVA no combustível de veículos TVDE seriam considerados, por exemplo, o gasóleo deduzido, o IVA seria deduzido em 100%, o que não pode ser. O artigo 21, ele é expresso, ele explica bem, ele diz que os veículos, para serem deduzidos a 100%, por exemplo, o gasóleo, eles terão que ser considerados veículos licenciados para transporte público, o que não é o caso. No caso dos TVDEs, eles não são considerados licenciados para transporte público. Daí, o IVA no gasóleo e no GPL só podemos deduzir a 50%. E eu percebo um pouco às vezes a questão das pessoas, dos sujeitos passivos. Então, mas eu se não meter gasóleo no carro, eu preciso do gasóleo para efetivamente prestar o serviço. Ok, faz sentido, só que a questão aqui é que por exemplo, os táxis são licenciados para transportes públicos e esses sim podem ser deduzidos a 100%. Portanto, a lei é clara neste sentido e está mais que esclarecido. Assim como, por exemplo, os veículos movidos a gasolina, não há possibilidade de deduzir o IVA, ok? E nos elétricos, a dedutibilidade é 100%. Ainda relativamente aos veículos, também importa salientar aqui uma questão. A aquisição de veículos por parte de uma empresa, sendo ele viaturas ligeiras de passageiros, ligeiros de mercadorias, que tenham alguns critérios, e eles estão sujeitos à tributação autónoma. No caso da empresa TVDE, se o carro for alocado à atividade, ou seja, se o carro for para laborar com a atividade TVDE, não está sujeito à tributação autónoma. Ou seja, ele cai aqui numa exclusão do artigo 88. Okay? Porquê? Porque constituem objeto da atividade do sujeito passivo. Estas tributações autónomas têm que se ter em atenção, porque só não são tributadas autonomamente se o carro for para a atividade. Agora, se uma empresa TVDE compra um carro, mas o carro não vai ser para a atividade da empresa, ou seja, a atividade operacional da empresa, e ele está sujeito à tributação autónoma. Portanto, é importante ter um pouco atenção a isto. Não é por ser a atividade TVDE que pode ter inúmeros carros, uns a laborar, outros não, e que nenhum tem tributação autónoma. Não é isso que acontece. Se o carro é para a atividade da empresa, ou seja, é para laborar, é para fazer a mesma atividade TVDE, ela está isenta, ou seja, não estão sujeitos à tributação autónoma.
No entanto, se a empresa compra o carro para andar a servir, a fazer recados, ou para o sócio-gerente andar a tratar da parte administrativa, esse carro terá que ter tributação autónoma. Okay? Portanto, é preciso ter muita atenção com isso, não achar que por ser uma empresa TVDE pode ter muitos carros, mesmo que não laborem, e que não tenham tributação autónoma. Okay? Isto é preciso ter aqui algum cuidado. Pronto, relativamente, também fizemos menção aqui ao artigo 36 do IVA, principalmente ao número 5. Porquê? Porque as faturas, para serem aceites na contabilidade como um gasto, elas têm formalidade, ou seja, elas têm que conter, têm que ser datadas, numeradas, sequencialmente e conter os nomes, as firmas, o número de contribuinte, ou seja, tudo isto que está aqui no número 5 do artigo 36 é aquilo que nós temos que validar se a fatura tem, porque caso a fatura não cumpra estes requisitos, ela é não aceita fiscalmente, ou seja, ela contabilisticamente até pode ser aceita, a fatura, por exemplo, recebemos um recibo verde, em que o trabalhador independente até nem colocou lá o seu contribuinte. Contabilisticamente, a empresa até pode aceitar aquela fatura, mas fiscalmente ela não é aceita, ok? Portanto, ela tem impactos fiscais. Portanto, o artigo 35 tem que ser cumprido, ou seja, os requisitos, as formalidades das faturas têm que ser bem cumpridas. Caso contrário, elas fiscalmente não são aceitas e terão impactos fiscais sobre isso. Okay? Pronto, agora como a doutora Filipa estava a falar há pouco relativamente aos falsos recibos verdes. Pronto, a partir do dia 2 de fevereiro, foram alvo de notificação por parte da ACT, como a doutora Filipa falou, as empresas com vínculos contratuais com os trabalhadores independentes que apresentam mais de 80% dos serviços faturados para uma empresa. Okay. Tratando-se do meio encontrado pela ACT, na sequência de trabalho, da Agenda de Trabalho Digno, através do cruzamento de dados com a Segurança Social, eles perceberam a dependência económica que aquele trabalhador independente tem com aquela empresa. Em tendo uma dependência económica superior a 80%, eles foram notificados pela ACT. Assim, este não é um procedimento efetivamente legal e processual previsto para notificar formalmente a entidade empregadora. No entanto, isto foi apenas um momento prévio, ou seja, isto permitiu às empresas que regularizassem os vínculos se assim o entendessem, ou seja, as empresas receberam uma notificação que relativamente àquele contribuinte que tinha mais de 80% dos serviços faturados para a sua empresa, se quisessem e se achassem que efetivamente que era um contrato de prestação de serviços, poderiam defender-se com isso. Caso contrário, tinham um prazo, que regularizassem a situação, ou seja, se ao analisar a situação verificar que efetivamente este trabalhador independente não é um trabalhador independente, mas sim ele tem um vínculo com a empresa e por isso eles tinham que regularizar esta situação. Isto foi só uma questão para permitir que as empresas regularizassem os vínculos. Portanto, após esta notificação, caso a CT assim entenda, seguirá uma nova notificação, para notificar o empregador para que no prazo de 10 dias regularize a situação, ou através da apresentação do contrato de trabalho, ou documento comprovativo do mesmo, ou ainda para se pronunciar sobre o mesmo, ou seja, justificar e dizer assim, ok, eu fui notificado, no entanto, isto continua a ser uma prestação de serviços. E, como disse a doutora Filipa, cair na presunção. Okay? Apenas posteriormente, e no momento em que procedam novamente à verificação da situação e considerem a efetiva existência de características de contrato de trabalho, é que a ACT levará para o respectivo auto para inadequação do vínculo. Portanto, isto foi uma forma da ACT permitir que regularizassem aqui a situação, dos falsos recibos verdes, porque muitos deles podem não ser, mas muitos também podem ser, e as pessoas vão ter a possibilidade de se defender se assim não for, ok? Pronto. Relativamente também a outra questão que vão surgindo, porque a atividade TVDE é uma atividade que faz muito subcontratação, ou seja, só faz muita contratação de motoristas. E depois, no fim do ano, normalmente em meados de novembro, recebem na Segurança Social como entidades contratantes. E muitas vezes o que é isto? As entidades contratantes são as pessoas coletivas e pessoas singulares, com atividade empresarial, que beneficiam de mais de 50% do valor total da atividade trabalhadora independente. Ou seja, quando a empresa é responsável por mais de 50% do total dos rendimentos de um trabalhador independente,
é considerada uma entidade contratante. E como é que como é que a Segurança Social consegue saber isso? É com um cruzamento com a autoridade tributária. Quando o trabalhador independente vai submeter a sua declaração de IRS, ele vai dizer quais são as entidades a quem presta serviços e vai-se conseguir perceber no total rendimentos que o trabalhador independente teve no ano, qual é a percentagem para cada contribuinte. E aqui nós percebemos, se for mais de 50%, foi para uma entidade, então essa entidade é considerada a entidade contratante. Ok? Pronto. E aqui temos limites e temos grau de dependência, por isso é que até 49%, lá está, não oferece grau de incidência, ou seja, não é considerada a entidade contratante. Mas se for de 50% a 80%, ok, se tiver dependência económica de 50% a 80% dos serviços prestados à mesma entidade, ela tem um grau de incidência de 7%, ou seja, sobre o valor que foi prestado de trabalho independente àquela entidade, ele vai sofrer um valor de 7% de entidade contratante que vai ter que pagar à Segurança Social. Acima de 80%, já tem um grau de incidência de 10%. Portanto, isto é preciso ter algum cuidado, não é? Porque podemos nem querer que as pessoas sejam colaboradores, mas vamos ter custos com elas se elas trabalharem mais de 50% do seu rendimento para uma única entidade. Portanto, é preciso ter algum cuidado com isto também. Pronto. A relação com os motoristas. Também é uma questão que nos vão surgindo, que é, quando um intermediário contrata um serviço de motorista, e este, né, é um trabalhador independente, né, por sua vez, vai emitir um recibo verde. O trabalhador independente ele pode estar enquadrado no regime de IVA normal ou no regime de isenção do IVA. E esta questão, às vezes colocam-nos, mas o que é melhor? Esta situação, quando um motorista, um trabalhador independente, vai abrir atividade, ele tem que dizer na declaração de início de atividade qual é o volume de negócios estimado para aquele ano. Okay? E é consoante isso que naquele ano, no ano de abertura da atividade, que vai ficar enquadrado no regime normal ou no regime de isenção de IVA. Okay? Pronto. Pronto, aqui eu dei um exemplo prático que acho que se calhar seria mais fácil para perceber, porque nós podemos até abrir atividade e estarmos enquadrados no regime de isenção, dizermos que num ano estimamos que vamos ter um volume de negócios de 5.000 euros, por exemplo, e chegarmos ao fim do ano e percebermos que não foi 5.000 euros que tivemos, mas que tivemos 15, 16, 17.000 euros. Estivemos aquele tempo no regime de isenção de IVA, mas no próximo ano a nossa situação de IVA alterou, porque o volume de negócios foi diferente. Portanto, isto aqui é um caso prático que nós pusemos. Por exemplo, o sujeito passivo A abriu atividade em nome individual no dia 1 de janeiro e chegou no fim do ano, de 2023, chegou a 2023 e obteve um volume de negócios de 14.500 euros. Em que regime é que ele fica enquadrado? Ele, quando abriu atividade, aqui não coloquei, mas vamos supor que ele abriu atividade e estava no regime de isenção de IVA. Segundo o artigo 53, uma vez que o volume de negócios de 2023 é inferior ou igual a 14.500 euros, ele em 2024 continua enquadrado no regime de isenção de IVA. Mas, por exemplo, durante o ano 2023, ele até tinha dito que ia ter um volume de negócios de 13.000 euros, por exemplo. Mas ultrapassou, chegou ao fim de 2023, e teve um volume de negócios que ultrapassou os 14.500 euros. Em 2024, ele fica enquadrado no regime normal de IVA. Ou seja, o que é que ele tem que fazer? Tem que, em janeiro, o ano seguinte, ou seja, 2024, entregar a declaração de alterações junto à autoridade tributária e passar a liquidar IVA a partir de fevereiro. Se tiverem alguma dúvida, alguma questão, estejam sempre à vontade para nos colocar, estamos disponíveis. E a doutora Filipe para podermos ajudar e se surgir alguma dúvida. Bom dia a todos os presentes. Então, chegou agora o momento de colocarem as vossas questões, estejam à vontade para colocar no nosso chat, para podermos esclarecer. Portanto, neste momento, julgo que já temos aqui uma questão de Mário Antunes. Portanto, a dúvida do Mário é relativamente às questões laborais. E a questão é, afinal, de quem é o poder de direção no caso dos motoristas de TVDE? Dos aplicativos ou do intermediário?
Peço desculpa que não estava a conseguir mudar o slide. Mário, obrigada pela pergunta. A lei é de facto clara de que o poder de direção, a presunção de laboralidade, existe entre a plataforma e o motorista, ok? Portanto, é o motorista, é a plataforma que tem numa primeira análise de responder. No entanto, a própria lei também confere à plataforma a possibilidade de chamar a ação de reconhecimento do contrato de trabalho o intermediário, ok? Portanto, a plataforma pode querer que o intermediário venha responder e dizer: não, não, o poder disciplinar não é meu, é do intermediário. Isto pode acontecer. No entanto, a presunção maior e as características mais apertadas para reconhecimento do contrato de trabalho estão do lado da plataforma, porque o intermediário pode proteger-se mais relativamente ao motorista. Ou seja, mediante a apresentação de um contrato de prestação de serviços em que sejam definidas bem as regras entre o intermediário e o motorista, o intermediário estará muito mais protegido, mesmo que a plataforma diga: mas é o intermediário que controla os horários. Não é verdade, porque no contrato de prestação de serviços diz o contrário. Já tu, plataforma, tu controlas os horários, porque tu é que tens a aplicação que diz que ele trabalhou de X a Y e esteve aqui, ele e acolá. Portanto, o poder inicial é sempre pela plataforma, é o que a lei refere. O que a lei permite também é chamar o intermediário. A lei Uber define bem também a relação entre o intermediário e o motorista, ou seja, também define bem aquilo que deve existir nesse tipo de relação. E é nesta fase em que o intermediário se relaciona com o motorista, em que se proteger bem, a mim parece-me, apesar de não termos jurisprudência ainda suficiente, nem para lá caminhamos para definir o que é que seja, mas parece-me que há aqui uma forma de este intermediário estar muito mais protegido relativamente ao trabalhador. Espero que tenha sido mais ou menos esclarecedor a minha explicação. Bem, julgo que sim. Temos aqui uma outra questão, neste caso do Paulo. Portanto, a dúvida tem a ver com TVDE quanto ao controle do horário de trabalho. Se este pode ser feito num aplicativo comum gratuito, como o Pushine. O que devemos fazer paralelo a isto, como exemplo, folha de registros de horas e motorista a assinar, qual a obrigatoriedade do motorista e da empresa, no caso? Neste caso, como referido, a obrigação do controle de registro de horas é do motorista. Portanto, a lei também é bastante clara. Neste caso, é a lei Uber que define isto e o Decreto-Lei 117, que define expressamente que quem conduz é que tem esta obrigatoriedade. Até maio do ano passado, era possível fazer-se um registro à mão, no chamado LIC, e era possível fazer este registro de horas. No entanto, agora é obrigatório que este registro seja feito num aplicativo. Portanto, junto do IMT vocês conseguem perceber quais é que são os aplicativos que estão homologados. Tenho o exemplo, por exemplo, do Elic, sei que funciona bem, Taxi Driver, acho que são aplicativos que vão funcionando. A preocupação da empresa, na minha perspectiva, apesar da lei ser clara a dizer que a obrigação é do motorista, a preocupação da empresa é que esta é sempre chamada numa ação inspectiva. Quem está na estrada, e com todo o respeito às autoridades, muitas vezes conhece a lei pela rama, ou seja, eles sabem que têm que ir à procura de uma empresa, sabem que têm uma certidão permanente, mas não estão dentro destas regras, ou seja, eles sabem algumas coisas, mas não sabem tudo. Ou seja, o que é que eles vão fazer? Vão, e já aconteceu esta situação, por isso é que eu estou a falar dela, vão chamar a empresa a responsabilizar-se por esse controle de horas, apesar de não ser. E isto é uma situação que, mesmo tendo defesa, vai implicar que a própria empresa tenha custos, tenha que chamar um advogado, tenha que se resolver com a autoridade em causa para se defender. Portanto, para evitar isso, aquilo que nós aconselhamos é que, de facto, os motoristas façam esse registro e que o operador TVDE, para se salvaguardar numa eventual ação inspectiva, exija que semanalmente esses registros lhe sejam enviados.
até para garantir que o seu carro está entregue a uma pessoa idónea e capaz de cumprir as regras. Portanto, isto não tem só vantagens para cumprir a lei, mas também tem vantagens para o intermediário. Hum, Portanto, a nossa sugestão é que os motoristas, juntamente com as obrigações que tenham semanais, como seja, por exemplo, enviar o recibo verde e o registro de horas que trabalharam, enviem também o registro do aplicativo, demonstrando as horas que estiveram a trabalhar e as horas de descanso, porque isso é obrigatório ter e durante 5 anos, portanto, é preciso ter alguma cautela. Bem, julgo que temos aqui uma nova questão, de novo de Mário Antunes, portanto, a dúvida é em relação aos recibos verdes, se a minha empresa exige recibo verde e outro intermediário não exige. Acontece com isso que a percentagem de recibo verde para a minha entidade vai ser superior a 50% ou mesmo a 80%. Como resolver o assunto de rendimentos não declarados em relação aos recibos verdes? Então, é assim, o que a lei, efetivamente, o recibo verde tem sempre que ser emitido. Se o serviço é prestado, tem que ser emitido. Agora, se o intermediário não exige, isso não podemos fazer nada, porque o que vai ser declarado vai ser aquilo que o independente, o trabalhador independente, vai declarar. Se ele não emitir o recibo verde para outro intermediário, não vai ser declarado, ok? Pronto, portanto, o grau de dependência vai ver com o IRS do independente, o que ele declarou. Agora, o correto não é, se o outro intermediário não exige recibo verde, não está correto, porque se o serviço é prestado, tem que haver um recibo verde, uma fatura emitida. Portanto, agora, do lado da empresa, se ele até presta um serviço para a sua empresa e presta para outra, e a sua pede recibo verde, mas o outro não recebe, efetivamente, quando a declaração do IRS, ele vai declarar que basicamente trabalhou só para a sua empresa. E a sua empresa não consegue dizer, não é, que aquilo é mentira, porque ele não passou o recibo verde. Agora, efetivamente não está certo, porque quando há uma prestação de serviços, há uma emissão de um recibo verde. Portanto, o outro intermediário deveria até exigir mesmo o recibo verde. Portanto, mas quando a sua empresa, no sentido de justificar que tem valor superior a 50% ou 80%, não vai conseguir fazê-lo. O que está errado é ele fazer uma prestação de serviço e não passar uma fatura, um recibo verde. Isso sim está errado. Não sei se esclareci. Se me permitem, eu antes de mais agradecer a excelente exposição às duas palestrantes e agradecer também a presença de todos aqueles que estão neste webinar. Só em atalho de foice daquilo que a Jéssica disse, alertar o Mário Antunes, que é nosso cliente, de que nós não conseguimos controlar aquilo que as outras entidades não fazem de bem. Ou seja, dando aqui um pequeno exemplo, se eu vou a um posto de abastecimento e peço o respectivo ticket ou fatura e dou o número contribuinte, ou mesmo não dando o número contribuinte, peço que me deem o documento, e há uma outra pessoa que vai atrás de mim e não o faz, o abastecimento não tem que declarar essa venda. A mesma coisa é verdade para o lado da despesa. Por outro lado, dizer que em princípio, não há na legislação portuguesa nada que permita que, sendo eu um prestador de serviços, estando coletado, inscrito nas finanças como prestador de serviço e, portanto, emito recibos verdes, eu não posso ter uma outra atividade individualizada, vamos falar desta forma, eu não posso ser empresário em nome individual e passar faturas ou fazer outra qualquer atividade com aquele mesmo número de contribuinte. Ou passo recibos verdes, ou eventualmente posso ser sócio de uma sociedade unipessoal que depois passa faturas, mas já estamos a falar de dois contribuintes diferentes. Isto por causa da questão das percentagens para efeitos da dependência que o tal prestador de serviço, o tal empresário em nome individual ou de recibos verdes possa ter com as várias entidades a quem presta serviços. Mas isso é uma coisa que a entidade que paga tem que ter o comprovativo. Ora, se paga e tem o recibo verde, está tudo bem. Se paga e não tem o recibo verde ou não tem um comprovativo, está a correr riscos. Está a correr riscos a que paga, está a correr riscos aquela que presta o serviço
e que não tem o comprovativo da prestação de serviços. Portanto, já estamos aqui a falar de uma coisa que se calhar não é bem para falar, mas é só para esclarecer, naturalmente. Obrigado. Obrigada pela sua intervenção, doutor Ângelo, sempre oportuna. Entretanto, julgo que aqui o participante Paulo acrescentou aqui uma outra questão relativamente ao aplicativo de registro de horas, portanto, ele coloca a questão como consegue perceber, validar a homologação na ACT. Segundo aquilo que percebeu e que acompanhou, não existe nenhum aplicativo homologado. A homologação não é por parte do ACT, atenção, a homologação teria sido por parte do próprio IMT, na altura. No entanto, essa homologação não existiu, ou seja, o que é que acontece agora? Qualquer aplicativo que seja eletrónico, portanto, através de uma app, que permita registar as horas, está a ser válido, pelo menos para já, para esse efeito. Eu falo do Elic, falo do Amera, que são aplicações que eu conheço que funcionam, não são extremamente caras, e sei que estas aplicações estão a ser aceitas sem qualquer tipo de problemas na estrada. Como eu lhe digo, a homologação ia acontecer até junho do ano passado, 2023, mas a bom português, isso ia dar demasiado trabalho, portanto, eles mantiveram a obrigação apenas do registro eletronicamente. Aquilo que muitos clientes nos perguntam é se continuamos a registar no livrete. Eu acho que podem registar, fazer aquilo que entenderem, e mais vale ter a mais do que a menos, mas, no entanto, isso não é o que ele exige. Portanto, escrever à mão num papel as horas não tem validade para este efeito, ou seja, controlar mesmo que seja através de um aplicativo. E depois, se surgir algum problema, então perguntar qual é o aplicativo que aceitam, se não estão a aceitar o vosso. Mas é como lhe digo, neste momento, todas as formas de registro eletrónico de horas, desde que válidas, através de uma aplicação válida para o efeito, pode ser utilizada independentemente da homologação, que nunca veio. Então, julgo que temos aqui uma outra questão. Portanto, a questão colocada é: de que forma os intermediários podem proteger-se da presunção de laboralidade? Eu, pronto, se calhar expressei-me mal há pouco quando respondi à pergunta anterior. A forma dos intermediários se protegerem é, de facto, definirem muito bem a sua relação com o motorista à partida. Ou seja, a relação do intermediário e plataforma está definida por lei, portanto, através da adesão à plataforma. Portanto, se o intermediário definir bem a relação com o motorista e definir que ele é perfeitamente livre em todos os aspectos de exercer a sua prestação de serviços sem poder de direção disciplinar, sobretudo, ele estará protegido. A forma mais eficaz é ter um contrato de trabalho, um contrato de prestação de serviços muito bem elaborado, que defina bem as regras dessas relações, e não andar durante o dia a dizer onde estás, o que estás a fazer, eu vou-te despedir, porque ele não é um trabalhador para ser despedido. Portanto, há aqui determinados termos e determinadas palavras que podem ajudar a afastar a presunção. No entanto, é mesmo o conteúdo da relação que aqui nos devemos preocupar, ou seja, não adianta ter um contrato de prestação de serviços que diga contrato de prestação de serviços se eu depois vou ter comportamentos de empregador, não é? Portanto, nós temos que ser coerentes à partida na relação. E ser coerentes é entregar o carro e entregar, juntamente com o carro, um contrato de prestação de serviços e passar para o motorista todas as responsabilidades relativas à execução da sua tarefa, que é a condução, ou seja, ele trabalhar as horas que quer, quando quer, da forma que quer, cumprindo as normas da plataforma e não as suas próprias normas. Eu acho que assim, pelo menos numa primeira análise, estará mais protegido. Claro que é como lhe digo, mais uma vez, é preciso perceber que ainda não há jurisprudência suficiente sobre este assunto. Há uma decisão no Tribunal de Primeira Instância, portanto temos que aguardar, se calhar, mais meio ano ou um ano para percebermos no que é que isto vai dar
mas eu acho que os nossos parceiros, como intermediários, têm uma posição mais protegida se fizerem as coisas desta forma. Eu sei que a doutora Filipa não quis dizer, mas acho que tem que se dizer com as letras todas. Dada a incerteza que o setor vive, dadas as circunstâncias que estão a decorrer, e como disse muito bem, se calhar só daqui a meio ano é que vamos ter alguma resposta ou alguma decisão superior e se calhar alguma jurisprudência, até soubemos, porque foi noticiado, como todos bem sabem, que a entidade que estava em causa e o despacho e a decisão foi mandada por uma outra entidade, não vou citar nomes para a publicidade e o RGPD, mas em bom rigor o que está aqui em causa, e porque provavelmente estarão alguns colegas contabilistas certificados a assistir a este webinar, ou se não estão a assistir, vão depois receber esta apresentação e vão ter a oportunidade de ter esta formação, dizer que não corram riscos. Não faz sentido, não nestes processos como em todos os outros, não façam solicitadoria nem procuradoria ilícita e estejam sempre bem coadjuvados com advogados que nos podem preparar exatamente contratos de prestação de serviços que tenham todos os requisitos e que protejam todos os intervenientes. E isto é a única coisa que eu posso dizer e alertar para este facto. Mesmo assim, nada é garantido, mas a proteção provavelmente é muito maior do que estamos aqui a fazer copy-paste de outros contratos que podem não ter previsto todas as condições e todas as regras. Só deixar este alerta, porque ele é extremamente importante e o setor ainda vive muita indefinição. E nós em Portugal estamos muito habituados a fazer as coisas de forma repetitiva e às vezes a não dedicar algum tempo ao estudo das coisas e das leis, e isso pode ser perigoso e pode ser efetivamente fatídico para os clientes e para as entidades que estão a operar neste setor. Silvana, julgo que temos uma outra pergunta. Sim, portanto temos aqui o Jorge, que nos pede o favor de podermos repetir, portanto, as plataformas onde podem ser registadas as horas de trabalho, descanso e também o diploma legal que suporta esta obrigação. Se a doutora Filipa não se importar de repetir. Sim. Eu se calhar sugiro que, tendo nós a inscrição de quem nos pede, isto possa ser indicado depois pelo e-mail, para não estarem preocupados. Alguns, se calhar, estão a assistir dentro dos carros. Foi por esse motivo que fizemos este webinar de manhã e não à tarde, porque era mais prejudicial para quem trabalha nesta área. Se calhar estão dentro dos carros com alguma dificuldade em apontar e, portanto, concederemos essa informação depois por escrito, sem problema nenhum, mas sem prejuízo da doutora Filipa poder desde já partilhar, como é evidente. Não temos nada a esconder, bem pelo contrário, e já agora lanço aqui um repto aos presentes. Desafiem-nos com as vossas perguntas, com as vossas dúvidas e, mais do que isso, se gostam deste webinar e se gostaram dos anteriores, lancem-nos também novos desafios e novos temas. Estamos cá para os estudar e para poder partilhar a nossa experiência. Obrigado. Pronto, relativamente às aplicações que eu tenho ouvido que têm sido bem aceites, é o e-leak, portanto, foi basicamente a aplicação que pegou no leak e o que transformou em digital, parece-me o mais usado entre os nossos parceiros. Também temos o Almeida, também funciona bem, e há muitas outras, basta ir ao Google e todas são perspectivas nesse sentido. A portaria, Jorge, é a 7/2022, que entretanto já foi alterada, mas cujo conteúdo se mantém basicamente o mesmo. É esta portaria que regula esta obrigatoriedade de manter os registros, então, eletronicamente, exclusivamente de forma eletrónica. Vamos só aguardar mais um bocadinho para ver se surge, entretanto, mais alguma questão, embora que já estamos aqui em cima do timing final. Pronto, entretanto, reforço aquilo que o Dr. Ângelo disse relativamente à sugestão de temas para novos webinars. Temos aqui também a apresentação dos nossos canais, portanto, o nosso site, a nossa morada. Pronto, se tiverem mais questões podem contactar-nos por esta via.
Estou aqui atento ao, ao chat a ver se aparece mais alguma questão. Não, julgo que não. Pronto, lá está. Se tiverem mais questões, podem contactar-nos a partir do nosso e-mail, geral@goldenproject.pt. E então acho que podemos dar por concluído o nosso webinar de hoje. E em nome de toda a nossa equipa, gostaríamos de agradecer a presença de todos que se juntaram a nós no dia de hoje. E estamos ao dispor para aquilo que precisarem da nossa parte. Muito obrigada, continuação do bom dia. Obrigada. Obrigado e bom dia para todos. Bom dia, bom trabalho. Obrigada, bom dia.